Olá, o meu nome é Cláudia Maranhoto, sou dietista e hoje venho falar-vos do processo de perda de peso, mais concretamente sobre o início da perda de peso. Ora, se antes já existia alguma urgência na resolução desta questão, que de facto tem contornos tão complexos, e muito por esta altura do ano, esta urgência intensificava-se, este ano, com o contexto da pandemia, este cenário agravou-se. Muita gente aumentou o seu peso e mesmo aquelas pessoas que até conseguiam ir mantendo um peso regular se viram de alguma forma descontroladas. Ora, quando eu penso em perder peso, em iniciar um processo de perda de peso, eu tenho que pensar exatamente no contexto que me envolve. Ora, eu acabei de dizer que, se nós pensarmos um bocadinho neste contexto da pandemia, o que é que leva as pessoas a aumentarem o seu peso, é exatamente isso, o ambiente que nos rodeia. Então, quando eu penso que a obesidade, o excesso de peso, é uma doença multifatorial, quer dizer que existem várias causas para o seu acontecimento, então eu não posso achar que vou resolver este problema escolhendo uma dieta ou um suplemento alimentar que me resolvam o problema. Então, sendo ela uma doença multifatorial, é para todos estes fatores que eu tenho de olhar e resolver cada um deles. Então, antes de eu achar que tenho que encontrar a dieta milagrosa, eu tenho que olhar para mim, perceber o que é que a mim me influencia e resolver então estas questões que estão na base do meu aumento de peso. Há uns dias eu fiz um questionário nos stories do meu Insta e coloquei a questão sobre qual era a dificuldade que as pessoas sentiam em manter uma alimentação equilibrada. A grande maioria das respostas identificou a fome emocional como uma das causas, a desorganização e o contexto familiar, o contexto das pessoas que nos rodeiam. Estas foram essencialmente os fatores que as pessoas identificaram como as grandes dificuldades. Ora, se eu consigo fazer esta leitura, se a pessoa consegue identificar os fatores que atrapalham, que a afastam do seu objetivo, então é claro que é por aí que eu tenho que começar. Então, não adianta eu procurar a dieta, a última dieta da moda, ou eu procurar o suplemento milagroso que me vai emagrecer, porque o caminho não é esse. Se eventualmente já experimentou dietas de emagrecimento, já tentou por várias vezes perder peso, verificou o quê? Que se calhar no início até perde. E porquê? Porque na sua base a perda de peso tem como causa o déficit calórico, ou seja, eu tenho de consumir menos calorias do que aquelas que gasto e a perda de peso dá-se por aí. Mas não é tão simples como isto, porque se fosse, estava resolvido. Qualquer dieta que nós fizéssemos resolveria definitivamente o nosso problema. E essa seria a solução da obesidade no mundo. Mas isto não acontece, não tem acontecido, este problema persiste, tem piorado e é recorrente pessoas durante quase toda a sua vida adulta experimentarem dietas consecutivamente a cada ano, uma nova ou a mesma, mas sem o resultado definitivo, que é de facto aquilo que se procura quando nós pensamos em peso associado à saúde. Então, o que é que isto nos diz? Que de facto não é a dieta que nos faz emagrecer, ou não é o tipo de dieta que nós escolhemos que nos leva ao emagrecimento, mas a forma como resolvemos os fatores que estão inerentes ao excesso de peso. E então aqui, e é exatamente por isso que eu resolvi esta semana trazer-vos 5 vídeos sobre os diversos fatores que influenciam a perda de peso e como é que os podemos gerir para resolver de uma vez por todas este problema. Então saiba que não é procurar alguma coisa que lhe resolva o problema, portanto, deixe de procurar ser emagrecido e procure sim resolver os problemas, as questões que estão inerentes à sua dificuldade de perda de peso. Ora, então, quando nós pensamos nestes fatores, falamos de quê? Falamos de fome emocional e amanhã eu trago-vos então um desenvolvimento um bocadinho mais profundo sobre esta questão da fome emocional, porque o que é que nós sabemos? Sabemos que questões do foro emocional, seja se eu estou mais estressada, se eu estou deprimida, se eu estou irritada, essas questões levam a fazer escolhas alimentares, seja em quantidade, seja em qualidade, e por norma eu tenho uma tendência
para procurar alimentos mais palatáveis, mais densos do ponto de vista calórico. E se eu sei que isso me acalma, que isso me relaxa, então provavelmente essa será uma área em que eu tenho que trabalhar para que, deixando de acontecer, eu consiga gerir melhor aquilo que eu consigo consumir. Muitas das vezes isto é confundido com fome, e eu falarei também sobre estas diferenças entre a fome fisiológica e a fome emocional e como é que nós podemos, de facto, gerir estas questões. Falamos também de sono. O sono é uma questão fundamental quando nós pensamos em saúde e, obviamente, nesta questão do peso, porque se eu tiver um sono reparador, um sono descansado, eu vou conseguir manter um apetite ajustado ao longo do meu dia. Talvez eu não terei alterações associadas ao apetite e, portanto, o sono é uma questão fundamental que falaremos também. Existem outros fatores associados como a minha saúde no geral, portanto, qualquer dieta de emagrecimento, qualquer intervenção nutricional que vise o emagrecimento, deve obrigatoriamente ter em consideração a individualidade de cada um de nós. Nós não somos todos iguais, não temos a mesma genética, não estamos no mesmo ponto de partida de saúde quando começamos um processo deste tipo. Então, muitas vezes o que acontece é que a pessoa tem um estilo de vida pouco saudável, vive estressado, dorme mal, alimenta-se com muito pouca qualidade, não faz atividade física e de repente acredita que se fizer uma dieta muito restritiva vai conseguir perder peso. Provavelmente até vai no início, mas isto não vai manter-se por muito tempo. E se a pessoa já estava desajustada e muito provavelmente com um desequilíbrio nutricional, provavelmente estará desnutrido porque se alimentava inconvenientemente. Então, se já estava nesse estado, uma dieta muito restritiva só vai piorar isto, vai deixá-lo mais doente e vai dificultar a próxima perda de peso. Então, verificar o estado de saúde em que está no momento em que decide mudar a sua alimentação é importantíssimo e deve, de facto, a questão da organização alimentar deve contemplar também o seu estado nutricional. Então isto é muito importante porque se estiver nutricionalmente equilibrado, o processo de emagrecimento vai ser mais eficiente. É isto que nós fazemos quando pretendemos emagrecer, otimizar o processo fisiológico para que essa perda de peso se mantenha até conseguir alcançar aquilo que é o peso para si desejável. Outros fatores para os quais eu posso também olhar, não acreditar que um suplemento ou uma dieta me vão emagrecer. Então aqui passa muito por eu assumir a responsabilidade, tanto no processo, porque é disso que se trata, é um processo, não é fazer uma dieta, é um processo que implica mudanças profundas, estamos a falar de hábitos, muitas vezes de uma vida inteira, que é preciso de facto modificar, e isto implica muitas mudanças interiores e é de facto importante estar preparado para isso. Então, não procurar esta questão do ser rápido, ter a paciência necessária, porque o processo não é na velocidade que nós queremos, não acontece na medida dos nossos desejos, é preciso entender o organismo, é preciso entender a forma como eu estou a cada dia e ir ajustando a alimentação também nesse sentido. Então, assumir de uma vez por todas a responsabilidade neste processo, a responsabilidade da sua saúde e não depositar a esperança do emagrecimento em qualquer coisa externa às suas escolhas, porque não é assim que funciona. Depois temos também a questão do ambiente familiar, das pessoas que nos rodeiam. O que nós sabemos é que os comportamentos se contaminam, ou seja, quando eu tenho alguém que come muito mal, a tendência, ou seja, os meus pares, o meu grupo, a tendência é que eu acabe por fazer isso também, mas o inverso também acontece. Quando eu sou acompanhada de gente que tem cuidado ou quando eu quero influenciar outros a fazer escolhas alimentares mais saudáveis, isto também acaba por se espalhar e influenciar os outros à nossa volta. Portanto, o ambiente familiar, dos amigos, etc., também acaba por ser importante. Então é um bocadinho isto, aquilo que eu queria deixar hoje com este vídeo e o resumo é de que não devemos, quando iniciamos um processo de emagrecimento, não devemos começar por procurar qual é a dieta que eu vou fazer. Nós até podemos usar algumas dessas estratégias nutricionais, que são as dietas, podemos até escolher um ou outro alimento estrategicamente, mas é muito mais do que isso.
É olhar para o seu estado emocional, gerir a fome emocional, é perceber como é que está o restante do seu estilo de vida, os seus gostos alimentares, porque não faz sentido eu encarar um plano alimentar que não me dá qualquer prazer, que não me deixa satisfeito e que me faz estar constantemente a pensar nas coisas que eu gostaria de comer. Portanto, isso não é sustentável. Ninguém aguenta fazer isso para a vida toda. Então amanhã cá estarei com um novo vídeo e eu espero que espero sinceramente que possa ajudar alguns de vós a iniciar uma perda de peso que seja então definitiva, que seja a última vez que inicia uma perda de peso.